é Fabiana Zolesi, eu tenho 31 anos, eu sou estudante de Direito e também cuido do lar. Eu fui criada dentro da Igreja Universal, eu cheguei na igreja ali por volta dos 5, 6 anos, já sem expectativa nenhuma de vida. E aí, com os frutos dos sacrifícios, a perseverança da fé da minha mãe, tudo teve resultado. Meu pai parou de beber, parou de fumar, foi tendo a libertação dele, ficando menos agressivo. O meu irmão, as crises que ele tinha e o não desenvolvimento dele, ele começou a desenvolver, ele começou a diminuir as crises dele e a minha mãe foi curada e eu também fui curada. Tanto que quem via, e tanto para mim, era uma família perfeita, era a família que eu queria, porque a gente conversava, a gente tinha um relacionamento bom. A minha mãe era uma excelente mulher, era uma mulher de Deus que desenvolveu a fé, até que um domingo à tarde ela passou mal e aí ela teve um infarto, não resistiu e veio a falecer. Isso foi o começo da minha adolescência, ali eu estava por volta de 11, 12 anos. Ela falecendo foi como se eu tivesse... Quando eu vi o caixão fechado e quando a sepultura fechou, foi como se eu tivesse sido enterrada junto. Ali para mim a vida perdeu o sentido. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu vi as outras meninas indo com as mães ao shopping, indo com as mães ao cabeleireiro, fazendo programas mesmo de mãe, menina, de mãe e filha, e eu não tinha. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar do meu pai, do meu irmão. Então, cada vez aquilo foi me fechando dentro de mim. Para mim, a culpa da minha desgraça, Deus não tinha que ter levado a minha mãe. Por que ele levou? Por que ele não levou a mãe de outras pessoas? Por que tinha que ser a minha? E aí eu me afastei, eu falei, não, eu não quero mais saber do senhor. Aliás, nem senhor, eu não quero nem saber de você. Aí eu entrei numa depressão, síndrome do pânico, eu passava dias sem sair de casa, eu mal falava, o meu quarto era fechado. Às vezes eu ficava 15, 20 dias sem dormir. Eu tinha complexo de autoimagem, eu olhava para o espelho, eu não via uma pessoa. Eu via um nariz, um rosto branco pálido, umas olheiras fundas e só. E pelo fato do meu pai não conseguir me dar atenção, e também dele não saber lidar da situação, por ele ser um homem, né? Ele tinha um filho especial para cuidar, ele tinha uma casa para assumir, tinha, por outro lado, eu também. Eu comecei a ter mágoa dele, eu comecei a ter raiva dele, a presença dele me incomodava. Às vezes, quando ele estava fora de casa trabalhando, para mim era melhor. Teve um dia que eu acordei com uma enxaqueca muito forte. E aí essa enxaqueca ela ficou o dia inteiro, nem o quarto escuro aliviou. Tomei remédio em casa mesmo para ver se ela passava. Me alimentei tudo e nada fazia essa enxaqueca passar. E aí na emergência do pronto-socorro, o clínico me atendeu, fez todo o procedimento e ele falou pro meu pai, essa menina ela não tem nenhum problema físico, ela precisa passar urgente no psiquiatra. E aí quando a gente foi, que sentou todo mundo, eu, meu pai e o psiquiatra para conversar, ele foi bem claro, ele falou assim, você sofre de depressão, você tem síndrome do pânico. E aí ele me medicou. A medicação não fez efeito, ele me deu acho que em torno de 1 mês, 2 meses para a medicação, o meu corpo acostumar e tudo e fazer efeito. A medicação não fez efeito. Aí ele falou, eu vou te encaminhar para psicóloga. E aí foram 6 meses sentando, indo uma vez por semana com a psicóloga, sentando e conversando com ela. Era como se eu conversasse com ninguém. Eu comecei a ouvir algumas vozes. E aí, só que agora eram mais fortes, né? Se mata, termina com a sua vida. Eu tinha a sensação que tinha alguém do meu lado. E tem uma ponte perto de casa que ela dá acesso a uma rodovia. Eu falei, eu vou lá me jogar. Acabou, não vou mais sofrer. Só que aí no caminho, não me pergunte como, que eu não sei. Eu me despertei sentada aqui na Catedral do Brás. Era 3 horas da tarde, o pastor estava entrando para fazer a reunião. E aí quando ele entrou, ele falou exatamente desse jeito. Você que não vê mais motivo nenhum para sua vida, vem aqui na frente. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei, quer saber, se eu tô aqui, eu não sei como eu cheguei, eu vou lá. E aí ele falou assim, teve uma pessoa, o nome dele é Jesus, e ele já fez tudo o que você está pensando em fazer da sua vida, ele já se sacrificou por você. Todas as dores, toda a sua vida que você acha que não vale mais nada, já está na mão dele. Agora só falta você se entregar. Aí eu fechei os meus olhos, coloquei a mão no meu coração, e ali eu me acabei com Deus, o que eu não falava com ninguém, o que eu não conseguia colocar para fora com ninguém, eu falei com ele. Ali caiu a minha ficha, ali foi o momento de eu despertar para a vida. E aí, diferente do psicólogo, do psiquiatra e das outras pessoas, ele não me encheu de porquês. A resposta dele foi muito clara, porque você ainda não me tem, porque você ainda não me conhece. E deu a entender que existe vida, mas só existe vida com Jesus. Que todas as minhas perguntas, todas as minhas respostas e todas as minhas frustrações estavam em Jesus. Ali eu decidi me entregar. Ali eu decidi obedecer tudo que aquele homem falou. Do batismo nas águas, de perdoar.
E fui pegar as coisas da igreja, o que falava do Espírito Santo, o que falava do batismo nas águas. Eu lembro que eu vim aqui na época e comprei aquele livro Nos Passos de Jesus. E aí eu comecei a ler aquele livro e procurar, não assim saber, mas viver quem era Jesus. Por que eu tenho que andar nos passos dele? Nesse período também, Jesus ele foi me alertando que faltava algo ainda dentro de mim. E na verdade não era nem o algo, era alguém. Para eu estar totalmente completa, que era o Espírito Santo. E aí eu fui buscar entender quem era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo. Por que quando assim um bispo, um pastor, um obreiro que acompanhava a gente, uma obreira assim, quando ela abria a boca para falar do Espírito Santo, assim, ela falava de uma boca cheia e de uma felicidade que não tinha tamanho. Eu passei a dedicar tempo ao Espírito Santo, eu passei a dedicar tempo à minha vida espiritual. E aí, nisso, eu passei a chegar mais cedo na igreja, nos domingos de manhã, eu tirava ali meu tempo, eu escutava ali as pessoas conversando e tudo, eu ficava ali, eu e a Bíblia, meditando, me preparando para a reunião. Eu comecei a me preparar como se eu fosse encontrar meu namorado, meu noivo. Eu separava a minha roupa ali um dia antes, isso na quarta, no domingo, deixava bem passadinha. Na hora de buscar, eu não buscava com aquela pressa, com aquela correria de ficar falando e só eu falar, não. Eu ia pausadamente, eu ia devagar, eu deixava o Espírito Santo falar comigo. E aí até que um dia, uma virada de ano, eu me preparei toda, que era uma vigília. O ano para mim não vira se eu não receber o Espírito Santo. E aí começou a vigília, teve toda a pregação. Quando entrou na busca, eu fui falando para Jesus o quanto que ele era importante para mim, o quanto que ele era a razão da minha vida, o quanto que ele era a resposta das perguntas. Aliás, a resposta não, né? As respostas das perguntas que eu tinha dentro de mim. E aí até que chegou a hora que esse diamante mais raro veio, que é o Espírito Santo. E foi assim, por mais que as pessoas falem que é inexplicável, mas foi uma paz, foi uma alegria, foi assim, como se eu estivesse nas nuvens. Não que eu estivesse flutuando fisicamente, mas eu fiquei tão leve, fiquei tão tranquila e tão feliz ao mesmo tempo, que parecia que eu estava dançando nas nuvens. A alegria que veio foi tão forte, foi tão prazerosa, assim, que eu não consegui segurar ela dentro de mim. Para quem guardava a tristeza dentro dela e guardava tão fundo as 7 chaves, a alegria foi ao contrário, ela floresceu, a paz, a felicidade do Espírito Santo, ela floresceu, porque eu não consegui me conter ali sozinha. E aí eu virei pro lado e abracei meu pai, abracei outras pessoas que estavam dentro da igreja, assim, até que eu conhecia, mas que eu não falava muito. E nasceu uma vontade muito grande ali de falar de Jesus para as outras pessoas, de falar que existe vida. Eu passei a ter uma capacidade, mas não é uma capacidade humana, é uma capacidade que vem do Espírito Santo. Eu passei a ter calma, ele me deu sabedoria, ele me deu domínio próprio. Tenho lutas, tenho problemas, tenho dificuldades como qualquer pessoa tem, só que eu tenho um diferencial, que é o Espírito Santo. Quando eu tenho alguma situação que eu não sei o que fazer, eu sei a quem recorrer, a quem dá sabedoria, quem é o dono da sabedoria. Quando eu tenho uma situação que, por mais que ela é difícil aos olhos humanos, que a gente olhando fale, acabou, eu sei a quem recorrer. Não tem preço. O que eu conquistar nesse mundo não vai ser nada comparado ao Espírito Santo.